gambiarra. Ontem eu tava com o Gustavo Ribeiro. Ele tava passando. Teve o cupim? Foi. Aí eu trouxe meu cupim. Ele trouxe Teu mais cupim um. já tá rolando? Já tá rolando. Aí ele trouxe mais dois. Aí a gente fez a oficina lá pro pessoal montar. E ele trouxe o que vai pra Rússia. Ele trouxe, cara? É, agora ele trouxe o protótipo, onde só tem MTS. Ah, tá. Aí mostrou lá, já passou pro pessoal, dirigiu um pouquinho ele. É mesmo, ele já anda, é? Uhum. Aí ele tava falando que tava soldando. Aí ele falou que tava soldando, o braço dele ficou todo vermelho. Caramba. Por conta eu acho que foi Minimag que ele tava usando. Pô, é uma solda pesada, né? Porque é uma chapa grossa, né? É quase um dedo de assim. Oi? Em um país com tantos jovens e crianças vivendo com poucas oportunidades, a educação é uma forma valiosa de ressignificar o tempo. E essa é a proposta das pessoas que viemos conhecer hoje. Eu sou mineiro, natural de Varginha. Eu vim para Recife para fazer um mestrado na área de robótica. E fomos trabalhar com o desenvolvimento de um robô. Disponibilizamos isso na internet, a gente criou o site robolivre.org e a gente construiu uma rede social para desenvolvimento, para troca de informações na área de robótica. Todo o projeto mecânico, o projeto de hardware, todos os circuitos eletrônicos, os códigos. Como os alunos ficam sabendo do projeto Robô Livre? Nós buscamos em escolas e institutos de pesquisa e levamos para as crianças palestras de desmistificação da robótica, onde nós mostramos que é fácil fazer. A partir daí, as crianças ficam sabendo do projeto e vêm nos procurar. Você acha que o Robô Livre traz uma nova perspectiva para as crianças, profissionalmente? Muitos continuam nesses projetos como multiplicadores da plataforma. Outros vão para a área de pesquisa, vão contribuir para o desenvolvimento da robótica no país. Alguns criam seus próprios produtos e viram empreendedores ou vão para o mercado de trabalho. Me interessei porque eu sempre gostei da área de tecnologia. Eu tinha muito tempo vago, fazia nada, só estudava. Então agora eu tenho a maior parte que eu utilizo do meu tempo é para robótica. Eu estava numa área que eu não gostava, entendeu? Quando ele me chamou para voltar já como instrutor de robótica, pronto, ali mudou minha vida porque eu estava voltando a fazer o que eu gostava, entendeu? Você acha que o projeto melhora a relação das crianças com o tempo livre? Eu acho que o Robô Livre contribui para que as crianças fiquem mais tempo na sala de aula, fiquem mais tempo na escola, trabalhando com projetos extracurriculares, projetos de pesquisa que vão trazer perspectivas de futuro. O Robô Livre cumpre um papel importante, incentivando um olhar com mais curiosidade, interesse e criatividade. Isso faz o tempo ser bem mais valioso para essas crianças. Pessoas como o Henrique ajudam a criar uma nova perspectiva de futuro. Por isso, ele é um dos homenageados do Prêmio Gol Novos Tempos 2017. Pessoal, obrigado. Eu passei esse vídeo que é um prêmio que o Robô Livre recebeu. Como eu vim falar do Robô Livre hoje, eu achei interessante começar com isso. Tá? Meu nome é Henrique Foreste, mais conhecido como Professor Mineiro. Para quem estiver me ouvindo, mas não consegui me ver, eu sou baixo, estou usando um boné do futuro, uma barba cerrada, bermuda azul e uma camisa da SES School. Como eu disse, eu sou professor da SES School. A gente já fez alguma coisa com essa história da robótica que eu vou trazer para vocês agora. Em cima do que o espírito Robô Livre prega, né? Uma coisa que iniciou em 2010, né? E hoje ainda existe. E aí a ideia hoje é eu falar para vocês como que isso existe, como que isso aconteceu e algumas coisas interessantes. Logo que em meia hora não dá para contar uma história toda, mas eu trouxe algumas partes interessantes. Então nós vamos falar sobre cultura, arte e tecnologia. Eu vou contar de um sonho que fez surgir a plataforma.
a abordagem robô livre, e aí sim uma viagem que chama Buzzles. Tá? A gente vai falar sobre esses caras que levaram o robô livre para alguns lugares algumas vezes. E, por fim, uma coisa sobre competições de robótica. Bom, alguém aí sabe se é a primeira vez que tem Campus Party em Recife? É? Segunda? Quantas? Hã? 2013 foi a primeira. 2014, isso. 2013 foi quando aconteceu isso aqui, que eu vou mostrar. Aí aconteceu a primeira em 2014, a segunda em 2015 e a terceira em 2016. Mas em 2013 a gente estava num cenário bem interessante. A Campus Party já era um evento mundialmente conhecido. Ela acontecia já na Espanha, que era o lugar que ela começou, né? Na Itália, em vários outros países e no Brasil. E só tinha uma edição de Campus Party. Mas aí, em um determinado momento, surgiu na mídia, né? Naquela época ainda tinha jornal impresso. Saiu no jornal impresso que haveria uma transmissão aqui em Recife para dizer se haveria ou não uma segunda edição da Campus no Brasil. Essa transmissão ia acontecer no Serpro, né? E as pessoas tinham que participar de um concurso para que 100 pessoas seriam selecionadas para assistir. Bom, naquele momento o Robô Livre tinha lançado uma rede de desenvolvimento colaborativo. Era uma coisa meio Facebook com Struct Tables, com LinkedIn, uns negócios meio misturados, onde as pessoas desenvolviam projetos e compartilhavam projetos open source. A rede existia, mas não existia gente. E a gente precisava de arrumar gente para ir para a rede. E aí, quando a gente vê uma história dessa, porra, nenhuma chance melhor para a gente vender a nossa rede do que a Campus Party. A gente vai na Campus Party lançar a nossa rede. E a gente colocou isso na cabeça. Então eu fui lá e me inscrevi, né? A inscrição era assim, você tinha que fazer um texto, publicar, colocar um avatar no Twitter, escrever um texto, publicar numa hashtag, tinha toda uma mecânica lá. E no final teriam 100 selecionados, né? E eu, claro que não fui selecionado. E aí eu falei, poxa, mas teve um amigo meu que foi selecionado. E aí eu falei, pô, Rodrigo, como é que é, cara? Você foi selecionado? Eu fui lá. Eles me mandaram uma mensagem dizendo para eu mandar um e-mail para esse endereço aqui, com meus dados pessoais, que a minha credencial vai estar lá na entrada. Aí eu falei, qual que é o e-mail? Não pensei duas vezes, eu mandei um e-mail como se eu tivesse sido selecionado, né? E fui lá para a entrada e deu certo. Entrei de penetra lá na transmissão. Mas não só entrei de penetra na transmissão lá do Serpro, como eu vi que Mário Teza era, na época, o presidente do Instituto Campus Party. Era a principal figura da Campus, era o Tonico, na época. E eu vi Mário Teza entrando ali. E aí eu falei, poxa, eu vou colar nele. Eu entrei já na fila atrás dele e fiquei lá. Eu já tinha palestrado no Campus Party antes, em São Paulo. E aí eu tinha uma plaquinha que colava no computador. Hoje é um adesivo, né? Naquela época era uma plaquinha. E aí eu mostrei minha plaquinha, assim, para ele saber que eu já era campuseiro, assim, e tal. E aí entrei, sentei do lado dele, e enquanto não começava a transmissão, eu aproveitei e fiz meu pitch, né? Ó, é isso aqui e tal. E fiquei lá uns 10 minutos falando na cabeça dele, ele teve paciência de me ouvir. E aí começa a transmissão. Começando a transmissão da Campus, é claro que ia ter Campus Party, eles não iam ter vindo aqui, né? Perdido tempo e tal. Mas ficou lá uma meia hora naquela enrolação, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. E dali a pouco o Mário chega, pega o microfone e grita assim, vai ter Campus Party. E o nosso curador de robótica é o Mineiro. Puta que pariu. Entrei de penetra na história e ainda virei curador da área de robótica da Campus Party. Bom, gente, uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Foi muito massa, foi assim que eu entrei como curador da área de robótica da Campus, em 2014. Fiquei até 2016. E até hoje faço bastante coisa na Campus, em outros eventos também, graças a essa iniciativa, né, que a gente toma.
Mas vamos falar de cultura, arte e tecnologia, né? E no final da década de 90, tinha uma galera cantando que vivia na 4ª pior cidade do mundo. Então, na década de 90, o cara falava, eu vivo na 4ª pior cidade. Era verdade, tá? Tinha saído num jornal, numa imprensa internacional, que Recife era a 4ª pior cidade do mundo. Podia ser um canto de lamento, podia ser um canto negativo, mas, pelo contrário, ele foi trazendo, resgatando o maracatu, resgatando a ciranda, resgatando os elementos da cultura pernambucana. E isso aí foi colocado num movimento que não atingiu só a música, um movimento que atingiu várias outras coisas, atingiu a moda, atingiu a arquitetura e atingiu a tecnologia. Foi nesse contexto que surgiu o César. Foi nesse contexto que surgiu várias iniciativas de tecnologia. Foi aí, mais um pouquinho para frente, que vem o Porto Digital. Então, a cultura com arte e tecnologia, ela consegue mudar as coisas. E é assim que a gente tem corrido para fazer as coisas mudarem. É assim que a gente tenta fazer. E lá, em 2010, a gente já começou a pensar em uma forma de compartilhar, fazer um compartilhamento dessas ideias de robótica, de tecnologia, levar isso para mais pessoas, porque a gente sabe que a única forma da gente terminar com a escravidão da tecnologia é se as pessoas aprenderem a fazer tecnologia. Então a gente precisa mostrar para principalmente as pessoas mais carentes, as pessoas que têm mais dificuldade de terem acesso, que elas podem fazer robótica, elas podem fazer tecnologia. E foi assim que a gente inventou, em 2005, a gente tinha nascido um projeto de um robô livre. Um robô que a gente colocou na internet. Era um robô bípede, né? Ele não fazia nada, ele só andava. A ideia era que ele jogasse futebol, mas até hoje ele não jogou futebol. E ele era um robô de projeto aberto, para que outras pessoas utilizassem ele. Mas acontece que o tempo passou, de 2005 a 2010, 3 pessoas tinham usado o projeto do Robô Livre. Ninguém usava o projeto, ninguém conhecia. E eu vinha com um problema na minha cabeça. Eu estava com eu precisava que mais pessoas conhecessem o projeto do Robô Livre e montassem o robô. E eu tinha um laboratório de robótica que estava sobrando na minha casa. Eu tinha me mudado para a casa da minha sogra. Eu não tinha onde guardar o laboratório. E aí eu vi que tinha eu sonhei que eu ia para uma escola pública. A Escola Poeta Manuel Bandeira, a professora Márcia me cedeu lá uma sala, onde eu montei o laboratório e comecei a dar aula para os meninos. A despeito do Estado, Secretaria de Educação, projeto, não. Falei com a diretora, ela queria fazer as coisas acontecerem, a Márcia. Então a gente montou o espaço e começou a fazer robótica. E fazemos até hoje, tá? Essa forma de fazer robótica, ela chegou numa metodologia, numa ação pautada por 3 princípios: desenvolvimento colaborativo, desmistificação da tecnologia e arte e tecnologia. Esses 3 princípios fizeram com que a gente fosse lá na Universidade Federal de Pernambuco, com o Edumatec, que é o Instituto de Pós-Graduação em Educação, a gente se juntasse. Na Campus Party eu conheci o pessoal da Universidade da República do Uruguai, e a gente se juntou e criou uma metodologia de ensino que foi aplicada em várias escolas, em diversas outras áreas, e foi andando durante muito tempo. Ela começou a se multiplicar. Depois que a gente tinha uma metodologia, a gente tinha como ir mais longe. A gente criou até uma empresa. E a gente foi andando muito até que aconteceu uma coisa. Esse vídeo é do Facebook, tá, gente? É antigo. Olá. Muita gente entrando em contato, então vim aqui para esclarecer. Estamos sofrendo algumas interferências no site do Robô Livre. O site foi hackeado. A única coisa de concreto que temos é uma hashtag Eu Quero Existir. Estamos investigando o que está acontecendo. Até mais. Bom, gente, esse vídeo aí ele viralizou na época, em 2016, a Robô Livre sendo atacada.
E não foi só a Robolivre, tá? Várias empresas foram, mais de 100 empresas parceiras que a gente tinha no Brasil todo. Todas elas foram e entraram na campanha, tá? Isso era uma campanha transmídia, liderada por ninguém menos que Léo Falcão, cineasta pernambucano. Essa campanha transmídia, ela fez com que várias empresas colocassem no seu site a hashtag Eu Quero Existir. Então, várias empresas foram hackeadas. Por quem? Por Buzzles. Buzzles são entidades que não são desse universo. Eles não são sequer do metaverso, eles são muito além disso. Mas eles aprenderam a manipular elétrons. E manipulando elétrons, eles conseguiram entrar na rede. E aí eles começaram a hackear os sites. Ninguém sabia que eram eles, até que na Campus Party, em São Paulo, em 2016, a gente tinha um stand muito grande lá na área Open. E esse stand ele era todo branco, só aparecia a hashtag Eu Quero Existir. E em determinado momento, todos os palcos da campus exibiram Eu Quero Existir e o vídeo da revelação, que eu vou mostrar para vocês agora. Nos últimos dias, um mistério virtual envolveu a invasão ao site da Robolivre e de outros sites ligados à tecnologia. Toda a campanha Eu Quero Existir rapidamente ganhou as redes sociais e contou com a adesão do público para se disseminar. Mas o que estaria por trás de tudo isso? Pelo que entendemos, Buzzles são presenças virtuais que existem no universo e se manifestam através de impulsos eletrônicos. O esclarecimento sobre a presença dos Buzzles não só tranquilizou os responsáveis dos sites hackeados, mas empolgou os empreendedores do setor. Descobrimos que são Buzzles, a gente quer saber ainda direito o que é isso, são entidades da internet que estão chegando junto, principalmente das pessoas mais assim, interessadas no movimento legal, e eles estão chegando e invadiram o site do César, mas são de boa. A gente está acompanhando o que é que vai acontecer agora, a partir de agora. Ainda dentro das ações realizadas na Campus Party, a Robolivre utiliza seu stand como espaço para a materialização dos primeiros Buzzles. Fãs e apreciadores da robótica podem experimentar a montagem de robôs e interagir com eles. Eu fui assistir a palestra do Forest, que tinha o Artog, que é o grupo de robótica da USP de São Carlos. E eu tenho amigos lá e eu fui assistir. E aí ele deixou um enigma da hashtag Eu Quero Existir e aí a gente ficou muito curioso. E a gente queria saber o que estava acontecendo. Aí a gente acabou vindo pra cá e não saímos até agora. Mas as ações para trazer os Buzzles ao nosso mundo físico não param por aí. No dia 12 de abril deste ano, a Robolivre vai lançar uma assinatura para aquisição de kits e peças complementares. Quem quiser adotar um Buzzle e todo o universo que ele carrega, vai ter oportunidade para isso. Bem, parece que os Buzzles existem e vieram mesmo para ficar. Agora é esperar pelo dia 12 de abril e se ligar na plataforma Robolivre, acompanhando todos os passos desse processo. E a gente, é claro, vai continuar de olho. Até logo. Bom, gente, isso aconteceu, foi o lançamento do produto, o Buzzle, um robozinho educacional, que aconteceu lá naquela época. E o tempo foi passando, e a gente continuou seguindo com os projetos, entrando em escolas, entrando em comunidades, com grandes parceiros. E o tempo se passou, os Buzzles ficaram um tempo sem se comunicar com a gente. Na verdade, não, porque lá não tem tempo, né? No universo dos Buzzles, o tempo não existe. Mas aqui no mundo físico, no mundo da gente, um tempo ficou sem contato. Mas, recentemente, o que aconteceu? Eles mandaram um e-mail para algumas pessoas. Algumas pessoas receberam um e-mail com esse escrito aí. Muita gente achou que era spam e não levou a sério, mas muitas pessoas, mais de 20 pessoas, aceitaram o desafio e foram para uma sala fazer um workshop. Então, várias pessoas que foram escolhidas foram para uma sala fazer um workshop, né, Malu? E algumas pessoas assistiram o workshop.
Nesse workshop foi desenvolvido o que seria, então, a Buzz Station. Uma estação que consegue ligar o mundo físico, o nosso universo, com o universo dos puzzles. Hoje, existem várias estações. Várias estações acontecem aonde a gente consegue com que a Robolivre esteja junto com outras pessoas. Então, são outras instituições, várias instituições hoje, que utilizam a metodologia Robolivre para fazer transformação social com cultura, arte e tecnologia. Kleber de Oca está aqui, sabe disso, porque Oca é uma Buzz Station. Malu tem uma startup que também chama Buzz Station. Fabiana está ali, porque a gente está começando a criar no Instituto Murakami uma Buzz Station, né? Nossa galera do Maracatronics, desde sempre junto, fazendo transformação social com cultura, arte e tecnologia. Várias pessoas, não vou falar todo mundo aqui, mas hoje a gente tem centenas de instituições fazendo transformação com cultura, arte e tecnologia, usando a metodologia Robolivre ou não, mas contaminados por essa transformação que a gente, do bem que a gente quer estar fazendo, tá? Então, eu acho que essas pessoas, elas se conhecem. De vez em quando a gente vê alguma instituição que se encontra no meio da rua. Pô, você também está ligado nesse movimento, né? Porque a gente não precisa mais divulgar o que é a marca Robolivre. A marca Robolivre, ela já é conhecida. O espírito Robolivre, ele já é conhecido. Robolivre, durante um tempo, precisou ser uma startup. Recebeu investimento, recebeu capital, tinham vários colaboradores. Naquele momento tinha que estar na frente, vendendo metas. Conseguimos, 5 anos. 5 anos de CNPJ no Brasil é uma vitória. Porque dizem aí que uma startup que vive 5 anos, ela já está bem. Bom, ela fechou o CNPJ tranquila, bem, rodando. Mas chegou um momento em que percebemos que era muito mais importante para a gente estar em Oca do que estar batendo na porta, vendendo o projeto. Era muito mais importante para a gente que a Murakami pegasse a nossa metodologia e implantasse na escola, do que eu fosse para ela vender um projeto por um valor que eu ia ter que ter uma entrada por uma pessoa que nem seria nem eu que estaria indo lá. Então é muito mais importante quando eu vejo Malu lá no ginásio pernambucano, quando eu vejo Rafael. Hoje nós estamos em 9 escolas públicas, com projetos voluntários. Tem escola que nem a diretora sabe que a gente está lá. O Robolivre voltou ao espírito inicial, aquilo que nasceu para ser, uma plataforma colaborativa, de desenvolvimento colaborativo. No universo do Puzzles, a gente não come, a gente não vive, a gente não precisa fazer negócios. No universo físico, sim. Precisamos de pessoas sérias que viabilizem coisas como Oca, como Murakami, como Buzz Station, como Fablab e várias outras instituições que são sérias, como César School, como César, e até mesmo o Garagino, nosso laboratório de pesquisas hoje, que ele está ativo graças ao trabalho dos meninos, aos resultados que eles estão tendo nas competições de robótica e indo também os nossos projetos de iniciação científica. Então, sim, quando eu digo que a gente não precisa ser viável, eu estaria mentindo. A gente precisa de instituições que viabilizem para que a coisa aconteça. Agora, a Robolivre não. A Robolivre, ela vive num lugar hoje muito cômodo, onde ela não precisa ter um CNPJ, ela não precisa vender um projeto. Ela tem quem faz isso por ela, e assim ela está sendo muito mais desenvolvida do que era antes. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho das nossas competições, né? Aqui no Garagino, a gente compete no Follow Line, que era até então, na minha cabeça, a competição de entrada. Para quem quer entrar no universo das competições de robótica, tinha que entrar no Follow Line. Né? A gente entrou lá no Garagino,
Mas, mesmo no Follow Line, a gente tem um problema. Os robôs são caros. Os robôs ali chega a custar milhares de reais. A gente precisa de pessoas muito especializadas para fazer algoritmos de controle bem específicos, porque esses robôs são competitivos. Então, como é que faz? E aí, cara, beleza? Então, como é que a gente faz para colocar essa galera também em contato com a robótica? Como é que a gente faz para as pessoas que têm menos condições financeiras, menos condições entrar? Então a gente inventou uma modalidade aqui em Pernambuco, que chama Buzzline. O Buzzline é um robozinho que custa R$250 para montar. Não é só o Buzzline, tem aqui também a categoria Cupim de combate de robôs, que também tem a mesma pegada de ser robôs baratos, acessíveis, que é fácil de fazer. E essas competições, hoje lá no stand da SES School, vocês podem conferir aí algumas competições dessa modalidade, tá bom? Então, eu ainda vou deixar aí 2 minutos que eu acho que a gente deve ter. Aqui é uma condição. Não, Felipe? Quando a gente fez lá no Hack and Play, uma primeira competição do Buzzline aqui, que você que fez ajudar a gente a fazer isso. E muita gente que está aqui, que viabilizou as coisas, e é esse que é o espírito do Robô Livre. São essas pessoas que estão aí de forma, muitas vezes, sem precisar levantar bandeira, levando essa transformação social com cultura, arte e tecnologia. Nós temos agora 5 minutos para perguntas, e aí eu deixo aberto aí a palavra para as pessoas. Acho que essa visão do espírito do Robô Livre, que gerou uma certa massa de interesse, é muito relevante. E eu gosto muito de usar uma expressão, e Forest exemplifica isso para mim. Líder não é que forma liderados, líder é o que forma novos líderes. Eu acho que ele criou um ecossistema de robótica em Pernambuco que é referência para o Brasil. Não é por acaso que a Campus Party coloca nele, Henrique Forest, referência no ambiente maker no país. Então esse espírito, a inoculação que você deixou na multidão que está aqui, nas várias escolas, nos gestores públicos, isso é permanente e muito vigoroso. Eu tenho um extremo orgulho de ter ele como um dos cofundadores de Oca há 3 anos atrás. Sou seu fã, Mineirinho. Nós somos. Já faz 2 anos que eu tenho o Mineiro como meu orientador e tem sido incrível essa experiência de poder estar junto com ele, dando essas aulas de forma, muitas vezes, colaborativa, de forma voluntária. Às vezes a gente não pede nada em troca, a gente só quer compartilhar esse conhecimento e ver que as crianças estão aprendendo. E isso é a melhor coisa que a gente tem. É ver as crianças se desenvolvendo, ver mais meninas se desenvolvendo na robótica, ver, outras pessoas tendo acesso à robótica, desde novinhas, crianças, bebês, até mais velhos. Então, assim, a gente entendeu que desde jovens é muito importante a gente ter esse contato maker. E foi a partir dele que eu tive o primeiro contato maker. Obrigada. Valeu. Bom, agora que eu estou vendo o Rafael ali, eu não estava te vendo. Rafael está fazendo um trabalho também, além de várias iniciativas que ele está com a gente, lá na Escritor Zé de Alencar. O pessoal foi campeão ontem de novo no Buzzline. Primeiro, parabenizar todo o seu histórico, é um prazer gigantesco ter pelo menos entrado em contato. Eu queria só puxar uma coisa, sem ser um contraponto, mas é um ponto a mais. Eu acho massa quando se colocam nesse universo maker, mas ao mesmo tempo não cabe o teu trabalho nessa nomenclatura, nessa classe. Eu acho que você é um cara que trabalha a cultura digital de uma forma super ampliada, com várias metodologias diferentes e dentro de vários processos que vão muito além dessa coisa, dessa cultura maker que a gente vive hoje. Então é assim, são meninas codando, a robótica que vai interagir com outra coisa, é um universo muito maior. É maravilhoso que tenha um nome que vai dizer, pô, o cara é a referência, mas é muito maior que isso. Esse trabalho, esse desenvolvimento e essa insistência
no livre, no colaborativo e na sua generosidade intelectual. Pessoal, queria deixar isso claro, assim. O Maker é um pedaço, velho. Você é a cultura digital e esse trabalho que vocês fazem é o trabalho que a gente idealizou lá todo o tempo e ver ele sendo realizado é emocionante demais, velho. Parabéns, brother. Mais alguém queria falar? Acho que a gente tem ainda alguns 2 minutos, não? Bom, gente, então eu acho que é isso, tá? O recado que eu queria deixar aqui é esse. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui com esse espaço, vendo eu contar um pouquinho dessa história e dizer que essa história ela é feita por vocês, né? A Robolivre nunca foi eu. É interessante que muitas vezes eu estou lá na frente, eu falo para a galera que eu sou o que sai na foto. Porque eu estou ali na frente, mas é muita gente fazendo o barco andar, fazendo as iniciativas acontecerem, e muitas iniciativas que nem precisam ter relação, mas que por um acaso cruzaram com a gente, eu acabo sentindo parte também dessas outras iniciativas. E se alguma iniciativa não se achar, fale para mim, que aí eu não fico dizendo que estou. Mas tem muita iniciativa que só por pensar igual, só por estar fazendo igual, eu sinto que está junto, que faz parte da mesma transformação. Obrigado, gente.